Eu sou o pastor João Carlos e neste quadro do Em Família eu gostaria de falar que filhos estamos deixando para este mundo. Nessa semana eu vi uma frase num programa do rádio que me chamou muita atenção. Dizia assim: o mundo que estamos deixando para os nossos filhos dependerá dos filhos que estamos deixando para este mundo. Existe um grande clamor por um mundo melhor, com melhores condições de vida. Mas uma pergunta eu faço: que filho nós estamos deixando para este mundo? A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, no verso 1 e 2: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão orgulhosos, blasfemadores, serão egoístas, avarentos, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Essa é uma lista que não acaba por aí. É uma lista vasta, grande, de uma visão a qual o profeta ali, que é o apóstolo Paulo, trazendo de uma geração que viria, uma geração futura. Mas nós estamos vivendo este tempo como um tempo presente. E nós certamente sabemos que essa geração é uma geração muito egoísta, uma geração muito orgulhosa, uma geração que vive muitas vezes fora dos padrões concebidos por Deus. E eu creio que antes de pensarmos que mundo nós poderemos deixar para os nossos filhos, nós temos que refletir que filho nós estamos deixando para este mundo. E isso envolve muitas coisas. E é no lar que nós aprendemos, que aprendemos a dar o limite devido aos nossos filhos. Aprendemos a respeitar as autoridades, pois o lar é o berço, o lar é a nascente de todo esse processo, desse agir de Deus, através da família, que certamente vai formar uma sociedade melhor. Quando aprendemos isso, nós passamos a exercer em relação ao outro, nós passamos a exercer essa autoridade, porque quando nós aprendemos a lidar com a autoridade, nós sabemos executar ou delegar ou expor a autoridade de uma maneira correta, deixando de ser uma autoridade tirânica, opressora, e certamente nós vamos conviver com essa questão de autoridade em todos os aspectos de nossa vida. Então eu te pergunto: que filho nós estamos preparando para essa sociedade? Que filho nós estamos preparando para o mundo atual? Essa é a minha pergunta, este é o meu questionamento. Eu creio que você tem que ter uma questão muito clara a respeito da sua posição e da posição do seu filho. Você tem que entender uma coisa: o seu filho, vamos dizer, é um protótipo, vamos dizer assim, uma extensão de você, mas ele não é você. Então ele tem ideais, que são ideais dele, tem gostos que são gostos dele, Então você não pode se idealizar nele, achando que ele vai fazer ou ser, vamos dizer assim, uma extensão de você. Então, você como pai tem que orientar, você como pai tem que dirigir, vamos dizer assim, qual o caminho ele deva seguir, e eu tenho certeza que ele vai fazer a opção correta, ele vai fazer uma opção realmente que vai trazer ao coração dele certamente uma realização. Mas você não pode se realizar dizendo assim: meu filho vai ser isso porque eu quero que ele seja isso, exerça essa profissão, exerça esse trabalho. Não, com certeza ele vai fazer o melhor fazendo aquilo que ele gosta. Eu creio que os princípios e os valores devem ser estabelecidos dentro do lar. Então é um processo que começa desde os primeiros passos. E quando eu falo dos primeiros passos, é os primeiros passos mesmo, literal. Quando a criança começa a andar, quando você vai colocando limite, aonde ele vai estar indo, quando os teus olhos vão estar observando este caminhar, Então este é um processo bem, vamos dizer assim, bem primário, que é aquele processo quando a criança começa a dar os primeiros passos. Mas este processo, ele deve ser acompanhado, passo a passo, por você, pai, por você, responsável, porque certamente quando ele vai estar lá na frente, dando os passos devidos, sem a sua presença, ele vai tomar uma decisão correta no caminho a qual ele deva seguir. Certamente ele vai estar diante de uma encruzilhada, onde ele vai ter que tomar uma decisão devida, qual o caminho, qual a direção a seguir. Certamente
a sua orientação dada será uma orientação muito precisa para uma decisão também precisa ser tomada. Eu creio que nós temos que falar com os nossos filhos dentro de um posicionamento realmente como autoridade, como pais realmente que se preocupa, como aquele que realmente busca o melhor, né? E eu vejo muitas vezes alguns pais se perdendo muitas vezes nisso, falando com o filho muitas vezes no mesmo nível, né? Vamos dizer assim, quando eu falo no mesmo nível, é quando ele desce muitas vezes e entra numa discussão, vamos dizer assim, no literal da conversa, batendo boca realmente, conversando sem um limite, sem um posicionamento. Eu acho que ele deve ter este posicionamento, um posicionamento de autoridade, mostrando para ele que ele precisa, né, dessa direção, dessa orientação e ter realmente o seu filho como alguém que Deus colocou nas suas mãos para você orientar nessa caminhada. Certamente ele vai entender que você será realmente o seu melhor amigo, mas esse ser o seu melhor amigo não é descer ao ponto de falar na mesma, vamos dizer assim, no mesmo tom de conversa e aí eu vejo que você perde muitas vezes a sua autoridade, mas como amigo mostrando, ó, o amigo, o verdadeiro amigo, eu vejo é aquele que orienta, aquele que diz não quando é preciso, aquele que tem realmente um posicionamento firme, que não é levado por uma circunstância, mas ele vê todo o conjunto. Então eu vejo o pai como esse, né? Como um amigo presente que vê todo o conjunto, né, da obra. Eu vejo que nós temos que ter algo fundamental, né, nesse processo de educação familiar. Eu creio que Deus ele tem que estar presente nas nossas vidas. E de repente as pessoas falam, mas Deus, é uma coisa tão arcaica, tão fora de moda, demodê. Não, a Bíblia é um manual realmente clássico para essa orientação de vida. E eu louvo a Deus por isso, porque as constituições do mundo em si foram estabelecidas dentro de princípios divinos, princípios de Deus, né, para a orientação de vida. Se você vai ver lá em Êxodo, você vai ver Deus trazendo, né, ali as leis, estabelecendo as leis, e isso serve como base para a sociedade, para as leis vigentes na constituição de países, né, do nosso próprio país. Então eu vejo que isso tem que ser trazido para dentro da casa, não a lei em si, ó, você tem que obedecer esses 10 mandamentos, não é isso. Eu estou falando de trazer a lei de Deus, a palavra de Deus para dentro de casa como uma regra de princípio de fé e prática. Então, quando eu falo fé e prática, eu estou falando de algo que você fala, mas de algo que você vive também. Então, o meu conselho é esse: fale da palavra, oriente segundo a palavra, mas viva intensamente essa palavra. E o seu filho vai seguir o seu exemplo realmente com uma certeza de que vale a pena andar com Deus. Eu vejo que nos nossos dias nós vivemos tempos difíceis, onde a sociedade muitas vezes tem se perdido muitas vezes em conceitos que são conceitos errados, errôneos, que vem e determina realmente o caminhar, né, dessa geração. Mas eu gostaria que você tivesse no seu coração isso. Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é o orientador de todas as coisas, Ele não se perdeu nas gerações passadas, Ele continua presente hoje nas nossas vidas e com certeza Ele quer te dar a orientação devida em como você conduzir, né, a educação do seu lar, a educação dos seus filhos, a sua família de uma maneira tão especial. Eu te convido, né, a meditar nessa palavra que é uma palavra sagrada, que é a Bíblia, a palavra de Deus, para orientar a sua vida. E com certeza você vai ver coisas tremendas acontecendo na sua vida, no seu lar. E certamente você vai ver filhos sendo realmente um instrumento de Deus para abençoar essa geração e as gerações futuras. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você
comentasse. O seu comentário é de suma importância para as nossas vidas. Eu gostaria que você compartilhasse com outras vidas, com outros amigos, com outras famílias, outros pais também, sobre este assunto. Eu gostaria que também você nos seguisse através das nossas redes sociais, seja o Facebook e o Instagram. Que Deus te abençoe grandemente. É o que nós desejamos para você e toda a sua família. E que filho nós estamos preparando para a geração futura.